Vamos lá, deixa eu ver se eu acho. Fala, queridos. Estamos começando nossa live hoje. Vamos ter uma convidada especial, Verena Aline. Deixa eu ver se ela consegue entrar aqui, ó. E agora deu certo. Tá me ouvindo, Verena? Aceitar. Queridos, a gente está tendo um pequeno problema, um delayzinho aqui para nossa convidada especial entrar. Vamos ver, não sei se é conexão. Ela não pode participar. Bom, é assim, é ao vivo. Vai ficar registrado até os erros. Que o Senhor seja glorificado, amados. Aí, deu certo agora. Agora foi, só não tô te vendo, mas se você tá me vendo, tá ótimo. Tô te vendo não, Verena. O que aconteceu? Oxe, não sei. Aqui tá normal pra mim. Também não sei o que tá acontecendo não. Mas vamos lá, vamos assim mesmo. Queria estar te vendo. O que tá acontecendo? Já mexi na configuração aqui 2 vezes. Eu também não te vejo. Pera aí, Verena. Deixa eu bloquear, fixar comentário, entrar ao vivo. Nessa câmerazinha que tá em cima, a sua tá fechada ou tá aberta? A minha tá aberta. A minha também. Dá tempo pra gente ir ajustando enquanto o pessoal vai entrando. Tá bom. Maravilha. Olá, pessoal. Vou dar que a graça e a paz de Senhor Jesus possa alcançar vocês. A gente tá tendo um pequeno problema aqui na conexão. Verena Aline, ela, a nossa convidada especial de hoje, ela tem uma história muito bonita, história forte. E a nossa intenção aqui é compartilhar com vocês a história de vida, né? Tudo aquilo que a Verena viveu nos últimos dias. E a gente colocou um tema lá, baseado num livro que ela gosta, um livro de cabeceira, um livro que eu li também, O Agir Invisível de Deus, do Luciano Subirá. E vocês vão ver que um pouco da história dela tem muito a ver com o livro, né? Eu creio, mas eu não vou dar nenhum spoiler. Eu queria que ela falasse um pouco dessa história que ela teve, dessa história muito linda diante de Deus, né? Não foi uma história fácil, a gente fala linda porque a nossa vida, né, Aline, tudo se resume no Senhor, tudo é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Mas não foi uma vida fácil para você. Aí eu queria que você se apresentasse, depois eu vou me apresentar aqui para quem não me conhece, quem está entrando ao vivo aí. Mas eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você. Depois a gente vai entrar nas perguntas e eu vou deixar você contar um pouco da sua história, tá bom? Bom, pessoal, boa tarde a todo mundo, boa tarde aos que vão assistir depois essa live. Eu creio, né, que vai ser bênção de Deus. Tudo que Deus faz na nossa vida é com um propósito. E Deus, ele nunca vai permitir coisas na nossa vida, Marcos. É algo que eu tenho muita ciência em Deus, que não seja para edificar outras vidas e para abençoar outras vidas, né? Então, tudo que eu vivo hoje é reflexo dos propósitos de Deus para minha vida, por mais difícil que tenha sido algumas situações. Bom, como você bem falou, né? Meu nome é Verena, sou aqui da Bahia, de Itajuípe. Já conheço Marcos há mais ou menos uns 20 anos, né? Quase isso aí. Bem isso aí, gente. Nos nossos 20 e poucos aninhos, né? É bem isso. Eu tenho essa idade, viu? Bem por aí, né? Porque a gente era muito jovem. Verdade.
Faço parte do ministério congregacional aqui, sempre fui. Conheci a Jesus muito cedo, né? Desde os meus 9 anos, que eu sou aí uma apaixonada por Jesus. Eu costumo dizer que eu sou uma improvável de Deus, né? Sou alguém que Deus tem chamado, como todos os outros. O meu diferencial é que tenho ouvido a voz de Deus e tenho dito sim, né? Que muitos ouvem a voz de Deus, mas sempre recusam, né? Obedecer ao Senhor. E eu tenho procurado discernir a voz de Deus e procurado ouvir o chamado do Senhor e dizer assim: eis-me aqui, Senhor, que se cumpra em mim o teu propósito, o teu querer e a tua vontade, né? E eu creio mesmo nisso. Eu costumo dizer que quem eu sou, né? Eu sou essa filha imperfeita de Deus, que estou aí em constante construção, né? Em constante reforma de Deus na minha vida. Maravilha, Verena. Pessoal, tá dando eu estou fazendo alguns testes aqui, porque a gente está tendo uma dificuldade de conexão, ela não está aparecendo para mim. E a gente está fazendo alguns testes aqui. Você está me ouvindo bem, Verena? A voz tá boa, tá, né? Muito bem, normal. Só não estou conseguindo entender. Será que o pessoal está vendo a mim, está vendo a você, está vendo os dois? E vou fazer um teste aqui agora. Se ver. Mas enfim, eu vou me apresentar aqui enquanto eu estou fazendo uns testes aqui. Amados, eu sou lá da Bahia, onde a Verena está. Nós somos ali da cidade de Itagipe, a gente se conhece um pouco mais de 20 anos mesmo. Aqui em São Paulo eu congrego no Ministério ACM, né? Mas a Verena me conheceu na Igreja Batista, lá na Bahia, uma igreja centenária, 115, 118 anos. Os irmãos da Bahia me perdoem, os irmãos da Igreja Batista me perdoem, que eu estou esquecendo aos anos. Mas, enfim, aqui eu exerço uma função de presbítero, ainda não estou consagrado no atual ministério que estou, porque eu vim de uma outra igreja, do Ministério Filadélfia. E aqui a gente cuida de vidas, essa é a intenção dessa live aqui. Eu até já deixo o convite para vocês, todos os domingos agora a gente vai tentar fazer com mais frequência. Eu tenho uma agenda muito carregada, né? Minha agenda ministerial é carregada, é muito cheia, mas a gente vai tentar todos os domingos trazer uma live, trazer um testemunho ou trazer experiências de homens e mulheres de Deus, assim como a Verena é. Estou quase chamando Verena de Aline, porque a Verena Aline... É costume. Então, Verena, uma mulher de Deus, uma mulher que tem experiências fortes, e a gente acredita que tudo que ela passou, Deus tem um propósito, né? Essa semana eu ministrei na igreja que eu congrego, Romanos capítulo 8, versículo 28, que em tudo que a gente passa, Deus tem um propósito. Todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Independente se as coisas são boas, né? Então, assim, independente se as coisas são boas, se são coisas ruins, ainda que nós não viemos entender o atual momento, mas nós acreditamos que em tudo na nossa vida Deus tem um propósito. E todas as experiências que nós passamos, eu creio que Deus está preparando a gente para poder fortalecer outras pessoas. Então, o intuito aqui desta live, pessoal, você que está assistindo agora ao vivo, agradeço o privilégio que você está nos dando de poder ouvir esse conteúdo abençoador. Você que vai ouvir depois, não deixe de dar seu like, deixar seu comentário, compartilhar com outras pessoas. Mas a intenção é abençoar vidas, é trazer respostas de Deus. Muitas vezes você vai ver hoje um pouco do que a Verena vai contar da história dela, muitas coisas do que ela está passando, são coisas que você já passou ou que alguém que você conhece já passou. E eu creio que tudo que ela passou, apesar de ser muito dolorido para ela, Deus tinha um propósito. E eu creio que um dos propósitos ela está cumprindo hoje. Compartilhar, testemunhar a sua experiência para abençoar a vida de vocês. Então eu não vou dar muitos spoilers, tá? Eu vou deixar a Verena continuar falando. Já vou começar com as perguntas. Enquanto ela está falando aqui, eu vou fazer uns testes para ver se vocês estão conseguindo me ouvir. Eu sei que o áudio está perfeito, mas eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Eu vou abrir aqui um outro celular para ver se a conexão tá legal, tá bom, gente? Você tá pronta, Verena? Oxe, prontíssima. Como você bem falou, né, Marcos? A gente vai cumprindo os propósitos de Deus na nossa vida. Às vezes a gente vai fugindo, a gente vai tentando escapar de todas as formas, mas tem uma hora que o Espírito Santo ele vai e nos toca assim e diz assim, não, eu quero você com um certo propósito. E a gente diz assim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, é verdade. Aquele que você colocou lá no cardzinho, né? Eis-me aqui, muito, muito tremendo, muito profundo.
É um Olá. negócio que, assim, eu costumo dizer muito acerca de algumas coisas que eu vivi, que Deus ele só precisa de corações disponíveis. É algo que eu tenho aprendido em Deus. Deus ele só precisa do meu coração disponível, do seu coração disponível para realizar obras, para realizar um milagre, para realizar o mover dele. Ele só precisa de pessoas realmente disponíveis a cumprir a vontade e o querer dele. Amém. Verena, eu tava olhando aqui no outro celular, tá dando para ver você, tá? Realmente a gente que não tá conseguindo se ver, mas as pessoas tá acompanhando a gente. Depois a gente assiste de novo nos vendo. Maravilha, maravilha. Então vamos começar lá, pessoal. Verena, a primeira pergunta que eu queria deixar para você, olhando para trás, você vê como Deus agiu na sua vida? Onde você viu que Deus agiu na sua vida? Eu queria que você pudesse compartilhar com a gente. Bom, vamos lá. Em tudo, eu vejo na minha vida, na minha história, um mover de Deus muito grande, sabe? Desde o meu nascimento até hoje, eu sempre consigo ver o mover de Deus, o agir de Deus em mim. Eu faço parte do Ministério de Louvor da minha igreja, sempre fiz, sempre me identifiquei. E de uns anos para cá, Deus me chamou para a pregação da palavra, para a ministração da palavra. Então, eu creio que tudo que eu vivi foi um agir de Deus na minha vida para me moldar mesmo e me transformar naquilo que o Senhor ele deseja para minha vida. Então, eu sempre, Marcos, vi muito Deus, sabe? Eu digo para todo mundo que eu não consigo me ver sem Deus. É algo que é como se fosse meu coração, como se fossem os meus pulmões, o meu cérebro que eu preciso. Eu não consigo ver a minha vida sem Deus. Então, eu sempre vi Deus trabalhando na minha vida, eu sempre vi o agir realmente de Deus na minha história. Vou começar contando um pouquinho, né, para vocês da minha história, de quem eu sou. Bom, eu sou filha de pais adotivos. Fui adotada aos meus 6 meses de vida. Mas tudo isso depois que eu fui ver como Deus ele cuida de nós, como Deus ele tem um zelo pelas nossas vidas, né? Na época que os meus pais biológicos me tiveram, eles não tinham condições de me criar. Eu tenho um irmão, né, mais velho do que eu, que é 11 meses apenas. Ela era deficiente física, ela era impossibilitada mesmo de gerar no seu ventre filhos. Ela tinha uma condição de paralisia infantil que ela tinha tido. Então, meu irmão nasceu em janeiro e eu vim nascer em novembro do mesmo ano. Coisas que era impossível acontecer, aconteceu. 2 crianças perfeitas e saudáveis de uma pessoa deficiente. Sendo que ela caía, ela contava direto que caía comigo, grávida, né? Ela passava muitas dificuldades, assim, em questão de locomoção, né? E já com uma criança pequena e grávida de mim. E sem esperar, e sem nem menos imaginar a concepção. Então, daí eu já vejo que Deus escrevia realmente a minha história. E cuidou de mim desde o ventre. E nasceu um menino perfeito, saudável. E logo em seguida nasceu uma menina perfeita e saudável. E glória a Deus por isso. Só que eles tinham condições financeiras bem precárias. Então, não tinham como cuidar de 2 crianças. Então, me deram, né, para o casal de irmão dela. No caso, eu fui criada pelos meus tios biológicos mesmo. Então, aí eu já vejo o cuidado de Deus realmente na minha vida. Porque em vez de me dar para pessoas estranhas, pessoas que talvez não fossem cuidar de mim, né? Deus colocou na mesma família. E pessoas com amor, com carinho, né? Que cuidaram de mim e zelaram por mim a minha vida inteira. Então, assim, eu louvo a Deus por isso. Então, aos 6 meses de vida, eu fui desvinculada, né? Dessa família biológica. Mas sempre soube. Sempre soube que tinha pais biológicos, que tinha um irmão. Que, ó, como é engraçado, viu? Meu irmão, ele tem lembranças afetivas comigo, mesmo pequena. É tanto que até hoje, quando ele me vê, as pessoas falam, quando ele fala de mim, os olhos dele chegam a brilhar. Para você ver, tamanha a ligação. E até nisso, Marcos, eu vejo o cuidado de Deus para com a minha vida.
Então, eu sempre soube, né, que eu tinha essa outra família, né, paralela à minha família, que eu considerava, né, que era a minha família de criação, os meus pais de criação. Sempre tive carinho, respeito, né, pelos meus pais biológicos. Não era uma aproximação, né, porque eu vejo que o amor, a gente é pelo dia a dia mesmo, mas sempre tive respeito, sempre tive consideração, sempre tive carinho e sempre tive o temor de Deus em valorizá-los, sabendo que foi o instrumento que Deus usou para me dar a vida, né? Então, eu acredito muito nisso. Então, sempre pude honrá-los, né, da melhor forma possível. E passei a minha infância, né, graças a Deus, muito bem. E Deus sempre me guardando. Passei alguns perrengues na minha infância, algumas situações difíceis, né? Mas em tudo, eu sempre vi os cuidados de Deus e o zelo de Deus para com a minha vida. E a minha adoção foi algo tão planejado de Deus, que futuramente eu viria a ganhar a minha mãe de criação para o Senhor Jesus. Deus usou através da minha vida para levá-la também aos caminhos do Senhor. Só o meu pai biológico, que ainda não é, ou de criação, que ainda não é, mas já tem também ouvido a palavra do Senhor, né? Tem recebido, né, as nossas orações, e eu creio muito na libertação e na transformação da vida dele. Então, Marcos, eu via sempre que Deus, ele é um Deus intencional. E logo mais na frente, né, quando eu vejo o quanto Deus, ele tinha intenções para comigo, de alcançar outras vidas, de me livrar realmente, porque a situação com que eles viviam, Deus me deu uma oportunidade de nova vida, de estudos, de educação, de oportunidades até de conhecer o Evangelho do Senhor, porque eu não sei se eu tivesse, né, convivido com eles muito tempo, se eu teria essa mesma oportunidade de conhecer a palavra do Senhor. Então eu vejo que em tudo, Deus, ele sempre estava ali, cuidando, zelando, guardando a minha vida, me protegendo de todo mal. No começo do ano eu li um livro sobre mulheres improváveis. E eu me vi muito, porque em toda a minha infância e adolescência foi guardada pelo Senhor, sabe? Deus sempre me protegendo, Deus sempre me livrando. Sabe o que era? Eu falava assim, Deus, me livra dos olhos maus. E Deus, ele me guardava. E Deus, ele me protegia. Deus movia circunstâncias sempre ao meu favor. Às vezes eu nem estava esperando. E quando eu via, Deus, ele se manifestava de forma poderosa, né, na minha vida. Então foi o que eu falei. Nós temos um Deus que é um Deus intencional. Que as suas formas de trabalhar na nossa vida, na minha vida é uma, na sua vida é outra, mas Deus, ele sempre vai ter um agir dele em nós. Às vezes a gente não vê, às vezes a gente não entende, às vezes a gente não quer aceitar porque a gente quer da nossa forma, do nosso jeito, mas Deus, ele tem um agir sim na nossa vida, né? E ele não está alheio às nossas dores, ele não está alheio às nossas lutas, ele não está alheio à dor do nosso coração, à nossa ferida, mas ele é um Deus bom, mas ele é um Deus fiel, ele é um Deus que ele sempre nos ajuda, né? E como você bem falou, meu livrinho, um dos favoritos é esse aqui, sem fazer propaganda, né? Que é O Agir Invisível de Deus, de Luciano Subirá. Eu sempre tenho a mania de perguntar a Deus quando eu vou ler alguma coisa diferente, né? E eu falo assim, Senhor, me mostra um livro específico. E eu li esse livro no momento que eu mais precisava entender o agir de Deus na minha vida. E o que eu concluo dele, Marcos, é que mesmo que eu não tenha respostas, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não entenda, existe um agir de Deus poderoso sobre as nossas vidas. Que o que a gente precisa é exercitar a nossa fé e entender que Deus, ele está agindo e sempre agirá em nosso favor. Seja para nos corrigir, seja para nos exortar, seja para nos mostrar o seu amor, o seu zelo, mas Deus, ele sempre tem um agir na nossa vida. Que nós precisamos exercitar a nossa fé. Hoje eu vejo que nós passamos por uma geração que tem se esmorecido muito facilmente, sabe? Tem desistido muito facilmente de Deus. Mas Deus, ele nos chama para aprofundarmos as nossas raízes nele, para entendermos quem ele é e quem nós somos em Deus. E tudo que eu passei na minha vida até hoje me fez entender quem eu sou em Deus. Sabe? É engraçado que hoje eu estava lembrando de uma palavra do meu pastor. No maior luta que eu estava passando e eu chorando muito, ele falou bem assim, Verena, você ainda não entendeu o quanto você é amada por Deus, por isso que você está chorando.
Você ainda não entendeu o quanto Deus ele te ama. E aquilo foi como se fosse uma ligação assim na minha cabeça. E eu falei bem assim, meu Deus, é verdade. Então, me mostra, Senhor, o teu amor. Porque eu já caminho contigo há mais ou menos uns 25 anos, praticamente. Que eu conheço a Jesus, conheci o Senhor desde os meus 9 anos de idade. Então eu falei assim, Deus, me mostra o teu amor. E foi isso que Deus ele fez. Ele tem me mostrado o amor dele, o zelo dele, coisas que eu sabia com a minha consciência. E hoje eu sinto com a minha alma o amor e o cuidado de Deus para com a minha vida. Posso contar já? Pode, com certeza. Bom, como eu falei, né, que Deus, ele é um Deus intencional. Deus, ele sabe do começo, do meio e do fim. Nada surpreende Deus. E como eu falei para vocês, né, que eu tinha uma família biológica, uma família adotiva. Deus usou minha vida, alcançou a minha mãe adotiva, né? E os meus pais biológicos eu sempre pregava, né? Sempre falava, sempre falei pro meu irmão também, né? E Deus tem me levantado com um amor muito grande pelo meu irmão em oração. E eu creio que logo, logo ele vai retornar também para os caminhos do Senhor. E quando foi, no começo desse ano, eu já enfrentando uma luta terrível na minha vida, porque eu venho de 2 anos muito difíceis para mim, sabe? Eu venho de 2 anos realmente muito carregados para mim. Eu perdi uma das minhas melhores amigas aos 33 anos de idade, muito jovem, de uma forma assim muito repentina. Passados uns 3, 4 meses eu perdi o meu tio, né, qual eu tinha muito carinho. E ele tinha muito amor por mim, era a única sobrinha, né? Eu e meu irmão eram os únicos sobrinhos dele, eu era a única mulher. E eu perdi também ele para uma doença, um câncer. E assim, eu vim de umas lutas muito difíceis, né? Eu vim de rupturas emocionais também muito grandes para mim, de coisas que eu jamais imaginaria ter passado, né? Que eu falo um pouquinho mais lá na frente. Mas quando foi em março desse ano, a minha mãe biológica, ela veio a adoecer. Ela já não tinha muita mobilidade, né, e tudo mais, mas era uma pessoa até saudável, não tinha grandes problemas, assim. Era hipertensa e tudo mais, mas deu uma decaída, assim, do nada. Eu lembro como hoje, que me ligaram e falaram assim, ó, Creuza não tá bem. Ela, desde ontem que ela não tá comendo, ela não tá bem. Aí meu pai biológico veio me buscar, porque era um bairro mais distante de onde eu moro. E eu falei assim, vou lá ver o que é que ela tem. Quando eu cheguei lá, eu já percebi pelo semblante que ela não tava bem. Aí eu falei, ó, vamos pro médico, porque você não tá bem. E aí a gente foi pro médico. Aí o médico foi, avaliou, né, mas falou que pudesse ser uma virose, como tudo, né? Uma virose ou alguma coisa que pudesse estar acontecendo e tal. Passou uns remédios, né, para gases e outros remédios para dor e tudo, mandou para casa. Aí a gente levou ela de novo para casa dela, né? Quando foi uns 2 dias depois, foram me buscar de novo, que ela ainda não estava se sentindo bem. Aí eu fui de novo, aí eu falei assim, ó, agora a gente vai pro médico e depois a gente vai pra minha casa, né? Porque lá morava ela e o meu irmão, né? E o meu pai biológico. 2 homens para cuidar de uma mulher deficiente. Era mais difícil, né? Aí eu falei assim, eu como filha, mulher, então eu sabia que ia ter essa responsabilidade de cuidar dela mesmo. Independente, Marcos, sabe? Do que pudesse ter acontecido na minha infância. Muitas pessoas, elas até falam assim, ah, mas você vai cuidar dela, mas você cuidou dela. Eu consigo entender o agir de Deus na minha vida. Eu jamais tenho raiva, jamais. Muito pelo contrário, eu louvo a Deus por ela, como mãe, ter aceitado me dar para outra família que ia cuidar de mim. Isso é prova de amor, sabe? Isso também é uma prova de amor. Como ela falava comigo direto, eu não te dei porque eu não queria você. Ela tinha um remorso, assim, ela tinha uma dor muito grande no coração dela. Principalmente quando ela me viu crescer, virar mulher e tal. E aí ela falava assim, eu não te dei porque eu não queria você. Eu não te dei, eu te dei porque realmente eu não podia cuidar de você. E aí a gente levou ela pro médico, trouxe pra minha casa. E aí começou a grande luta, porque ela já foi pra fralda, usando fralda descartável. E era praticamente eu sozinha que cuidava dela. Porque o meu pai biológico trabalhava, meu irmão também trabalhava. E ela, assim, bem pesada, né, também. E aí,
Às vezes, quando eu tinha alguma ajuda, era para trocar uma fralda, era para dar um banho, mas mesmo assim era muito difícil. Então foram uns 15 dias, assim, puxadíssimos, em que eu ia dormir e acabava não dormindo, porque ela me solicitava muito à noite. Ela ficava me chamando a noite toda, porque nenhuma posição ela conseguia deitar. Ela deitava de um lado, aí já sentia dor, e como ela não se virava também na cama, né, por causa da baixa mobilidade que ela tinha, então, aí eu ia, levantava, aí virava ela para um lado, virava para outro. Às vezes eu pedia para vizinhos me ajudar, quando eu estava sozinha em casa e ela precisava mudar de posição, porque eu realmente não aguentava, né? Principalmente que agora foi uma fase que eu emagreci muito, né? Também devido às lutas que eu passei. Então eu não conseguia. Aí eu pedia a vizinhos, pedia a amigos, oh, me ajuda aqui, me ajuda a dar um banho, né? Pelo menos a tirar de uma cadeira e colocar na outra que eu me viro depois. E ali eu vi o quanto eu fui grata a Deus pela oportunidade de cuidar dela, sabe? Você vê uma pessoa que você não tem uma ligação emocional tão grande como eu tenho com a minha mãe de criação, mas mesmo assim, Marcos, Deus me dotou de um amor muito grande pela vida dela. E eu ia, trocava fralda sem reclamar, dava banho sem reclamar, sabe? E aí ela não queria mais comer. Aí eu ficava inventando sempre uma coisa, outra coisa para poder ela comer. Até que um dia a gente foi em outro médico e nada. E a gente vivia em médico. Médico e nada. E era ruim porque ela não conseguia entrar no carro. A gente tinha que colocar ela no colo para colocar no carro. Então também já era uma luta, era um desgaste. Até o dia que ela chegou para mim e falou bem assim, eu estou orando para Deus me levar. Aí eu falei, não fale isso, porque Deus é que sabe de todas as coisas. Você está sendo bem amada, bem cuidada. Ela falou assim, mas eu não consigo mais ser eu, sabe? Eu, com a minha autonomia, mesmo pouca, eu não consigo. Eu falei, mas não fale isso, porque Deus é que sabe todas as coisas e eu creio que Deus vai restaurar a sua saúde. A gente está procurando, é por isso mesmo. Até o dia que, 29 de março, né, desse ano, a gente foi para Itabuna, uma cidade vizinha aqui, para fazer uns exames. E porque eu não estava aguentando mais. E eu falava assim, Deus, eu preciso saber o que ela tem, porque é difícil você lidar com algo que você não sabe o que é. É difícil quando você tá se sentindo inerte, né? Você se sente de mãos e pés atados, então você não sabe. E aí eu falei assim, Deus, me mostra um caminho. Aí a gente foi parar para fazer ultrassom. Quando chegou lá, não tinha nada. Não tinha nada de parte abdominal, nada. Aí a médica só falou bem assim, veja se não é Covid. Às vezes ela pode estar de Covid, né? E não sabe, é bom fazer um teste rápido. Eu saí da clínica arrasada, porque eu queria saber se fosse qualquer coisa, qualquer problema, eu queria saber. Eu falei assim, nem que eu precisasse ficar um mês internado no hospital. Mas o que eu não aguentava mais era, vai para o hospital, volta, vai para o hospital, volta, e aquela luta toda dentro de casa, sem saber o que ela tinha. Aí eu lembro como hoje, eu entrei na ambulância, a gente conseguiu a ambulância porque ela não conseguia mais entrar no carro. E aí, quando eu entrei na ambulância com ela, o motorista dirigindo e tal, eu comecei a chorar. Comecei a chorar. De forma assim, copiosa mesmo. E eu olhava para o céu. O motorista estava conversando com alguém no telefone e ele não viu. Aí eu olhava para o céu e falava assim, Deus, me mostra uma solução. E ali eu vi que foi um dos momentos da minha vida que eu fiz orações mais profundas e mais sinceras na dor. Aí eu falei assim, Deus, me mostra uma solução. Porque eu tô cansada. Eu tô literalmente cansada. E aí chorei, olhava pro céu. E aí Deus falou comigo, vai no hospital. Aí eu falei com o motorista, eu falei assim, moço, vamos no hospital de novo, fazer um teste de Covid, fazer alguma coisa, mas eu não posso levar ela pra casa mais nesse estado que ela tá. Não posso. Quando a gente chegou lá, a moça chegou e falou bem assim, olha, ela vai fazer um teste de Covid, então... Aí eu falei, porque ela não tá bem. Aí conversei com a médica de plantão, na hora expliquei toda a situação. E quando ela viu o estado dela, ela falou assim, vai pro outro hospital, em outra cidade aqui, porque o estado dela é bem delicado pela idade dela. Ela realmente não tá bem. Aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Deus é tão bom, que abriu portas do hospital pra gente levar na cidade de Ilhéus, que é o Costa do Cacau, que também é outra cidade próxima aqui. Mas que é muito difícil de conseguir uma vaga. Quando eu vi, eu já estava no hospital com ela. Do mesmo jeito que eu estava no primeiro hospital, que eu saí 8 horas da manhã para fazer o exame da ultrassom.
eu já estava lá no hospital, nesse outro hospital, no Costa do Cacau. E aí eu falei assim, meu Deus, com a roupa do corpo, sem comer nada, só o café da manhã. E nisso já era 2 horas da tarde, nessa luta toda de vai e volta, né, para um lado para o outro. Eu falei assim, não, mas eu não vou nem me dar o trabalho de trocar de roupa e tomar um banho, de comer nada, aproveitando a oportunidade que a gente tinha. E a gente foi parar no hospital. Quando a gente chegou lá, ela já estava numa situação um pouco delicada, porque ela estava muito cansada. Eu via no semblante dela um cansaço muito grande. E a médica atendeu e falou assim, ó, vamos internar ela para averiguar, fazer uns exames logo agora, para ver o que pode ter, uma tomografia. E lá é muito rápido o atendimento, ainda mais pela idade dela. Ela tinha 68 anos de idade. E quando a gente chegou, foi muito bem atendido, foi logo para o internamento e eu fiquei com ela o resto do dia. Aí começam os mistérios de Deus, né? Quando a gente foi fazer uma tomografia, eu já achei que tinha algo errado, né? Eu falei assim, eu tava sentindo um clima diferente. Aí quando a gente voltou, Deus falou comigo o seguinte, sabe? Às vezes as pessoas que podem estar assistindo a gente podem dizer assim, ai meu Deus, crente tem um negócio de dizer, Deus fala comigo. Gente, Deus fala com a gente e é real. Talvez não só comigo, mas muitos dos que estão assistindo a gente também já tiveram experiências de achar que é minha cabeça. É coisa da minha cabeça. E é Deus falando com a gente. Então Deus, ele fala com a gente, ele fala realmente com a gente. Só que no meu caso, Marcos, eu vinha de muitas outras lutas. Então, quando a gente está ferido e a gente está machucado, a gente se acha distante de Deus, né? E a gente acha que Deus também se distancia da gente. Mas não é assim. Deus, ele não se afasta de nós. Ele pode, né, nos corrigir, ele pode nos instruir, mostrar o seu amor, mas ele não se afasta de nós. Então, eu achava que Deus, ele jamais falaria comigo. Eu falava assim, não, que nada, Deus não vai falar comigo, não. E eu ouvi claramente Deus falando assim, pregue que eu vou levar. E eu olhava assim para as pessoas que estavam ao meu lado, né? E falava assim, puxa, tô ouvindo coisas agora. E aí depois de novo, pregue que eu vou levar. Aí eu falei, que nada, coisa da minha cabeça. Igual uma vez eu estava caminhando no lago e Deus falou comigo que era para falar com uma moça que estava no lago. Que ela precisava da minha palavra, que ela precisava da minha amizade, era assim. E eu falava, não, que nada, não era não. E Deus continuou me incomodando ali, e depois eu fui falar com ela. Eu senti um incômodo tão grande do Espírito Santo que eu fui falar com ela. E depois ela falou, realmente, Verena, eu estava precisando naquele momento. E me contou a situação que ela estava enfrentando. E eu falei bem assim, tá vendo como Deus, ele faz? E nós só precisamos estar sensíveis à voz dele. Então, eu falei bem assim, meu Deus, não, eu tô ouvindo vozes aqui nesse hospital. Pego a Bíblia, que estava no celular. Eu não tinha levado livro, não tinha levado nada para passar o tempo. Eu falei, eu vou ler a Bíblia no celular. Peguei e abri. Quando não tem aqueles versículos diários que aparece no aplicativo, aí Sim. tinha lá, seu xará, né? Não, seu xará não, minto. Mateus 20, 28, que dizia que o Filho do Homem, né, que Jesus, ele não veio para servir, ou para ser servido, mas para servir. E o que importava era que muitas almas sejam ganhas, né, para o reino de Deus. E eu falei, poxa, eu pensava que eu estava ouvindo minha própria voz, minha própria cabeça, e vem Deus e confirma na palavra que o meu papel era servir a Deus. Que a minha função era servir ao Senhor, sabe? E ali eu aprendi algo tremendo, que Deus só precisa de corações disponíveis e atentos a ouvir a voz dele para fazer o milagre. Sabe? E quando eu entendi isso, eu falei bem assim, eis-me aqui, Senhor. Aí eu falei, eu já entendi claro, Senhor, que eu ouvi realmente o Senhor, não precisa mais. E aí a gente foi fazer outros exames e eu falei, e agora, como é que eu vou falar? Numa sala de hospital, que era uma enfermaria, mas eram homens e mulheres, eu nem estava perto dela na maca, porque era muita gente no quarto, fora os acompanhantes. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar? E aí a gente foi fazer outros exames e Deus falando comigo, seu tempo está acabando, pregue que eu vou levar. Quando você pregar, eu vou levar. E eu falava assim, meu Deus, e eu já estava cansada, sabe? Porque como eu falei, né, eu já vinha de dias cansativos, já estava no hospital praticamente o dia inteiro. E aí eu falei assim, Senhor, então me mostra como fazer isso. Eu
não vi a hora. Se eu te falar que eu sei, eu não sei como foi. Quando eu vi, eu já estava do lado da cama dela falando do plano de salvação. E aí eu lembro que eu falava assim para ela: você já aceitou o Senhor na sua vida como Senhor e Salvador? Porque muitas pessoas, Marcos, eles acham que é clichê a gente falar, né? Ah, você já aceitou o Senhor, você já aceitou o Senhor. Mas isso, gente, é bíblico, né? A gente tem que sempre, né, apresentar o plano de salvação para as pessoas, porque é isso que Jesus ele veio para nos salvar. Então, assim, às vezes a gente diz assim: ah, eu tenho Deus, eu tenho o Senhor Jesus na minha vida, mas você ainda não confessou a Jesus como seu dono, como seu Senhor, como seu Salvador. Então, nós, como cremos na palavra do Senhor e pregamos o Evangelho do Senhor, nós sempre falamos do plano de salvação para as pessoas, do plano que é Jesus na cruz, que morreu para nos dar vida eterna, para nos salvar, que tudo isso vai passar, mas que a vida eterna é real. Então, Deus nos chamou para pregar a palavra do Senhor. E aí eu falei para ela, eu falei assim: você já aceitou a Jesus? Você já entregou a sua vida a Jesus? E ela falou assim para mim: ainda não. E aí eu falei bem assim: e aí? Você não quer entregar a sua vida ao Senhor? E aí comecei a falar, né, dos planos de Deus, do plano que foi Jesus Cristo na cruz, né, para salvar as nossas vidas, que existe uma vida além dessa que a gente vê, que é a vida eterna, e que é isso que Jesus conquistou na cruz para as nossas vidas, que é a vida eterna, que é uma vida de transformação, né, que é uma vida de mudanças. E comecei a falar coisas que eu nem sabia como que estavam saindo da minha boca naquela sala cheia de gente. E eu só vi algumas pessoas do lado também ouvindo, porque eu estava falando baixinho no ouvido dela. E aí veio uma enfermeira para coletar sangue dela, eu já saí de perto, e aí eu sentei de novo. E aí Deus continuou falando comigo: continue a falar. Mas ali o meu coração já estava entristecido por ela falar que não tinha aceitado o Senhor ainda. E aí eu perguntei a ela, né? Eu falei assim: você não quer entregar sua vida ao Senhor? E ela falou bem assim: hoje não. E aquilo ali foi como se tivesse quebrado meu coração, sabe? Eu falei assim: poxa, como é que a gente prega, né, Jesus Cristo, um amor tão grande, e ainda tem muita gente que recusa, né, esse amor do Senhor. Mas eu falei assim: Deus, a sua vontade seja feita, e eis-me aqui, eu vou continuar pregando a oportunidade que o Senhor me der para pregar o evangelho para ela. Aí depois Deus falou assim: levante e fale com ela de novo. Aí eu fui e falei bem assim: olhe, aproveite que você está aí deitadinha, quieta, e reflita na sua vida. Reflita nas coisas que Deus já fez na sua vida. Reflita em quem é Deus para você. Reflita nesse amor tão grande de Deus. E você não precisa falar para mim. Você não precisa me dizer nada. Mas fale no seu particular com Deus. Fale você com Deus. E aí ela falou assim: tá bom. Aí eu troquei com meu irmão, né? Porque como eu já estava nessa luta o dia todo, meu irmão foi dormir com ela e eu ia voltar no outro dia. Aí meu irmão foi e tal, ficar com ela. Eu peguei e saí e vim. No meio do caminho, meu primo tinha ido me buscar. Eu comecei a chorar dentro do carro. E eu falava assim: Deus, me dá mais uma oportunidade. Me dá mais uma oportunidade de falar, né? Poxa, ouvir a pessoa, hoje não, né? Para Jesus, como se fosse qualquer mercadoria barata, qualquer coisa que a gente encontra por aí de qualquer jeito. Me doeu muito. E eu falava assim: Deus, me dá uma oportunidade. Aí eu ouvi claramente de Deus falando assim: não se preocupe, porque um dia eu usei a vida dela para te dar vida. E hoje você a presenteou com o plano de salvação. Você já pagou, né? Aí eu falava assim, aí eu fiquei, não, na minha cabeça, de novo, né? Que nada, é coisa da minha cabeça. Eu ando lendo demais, eu tô com palavras bonitas para poder falar. E vim para casa. Quando eu acabei de chegar em casa, só foi o tempo de tomar um banho e de almoçar e me ligaram do hospital. Verena, aí eu até achei estranho, né? Tarde da noite. Aí eu: oi, tudo bom? Aí ela: ó, aqui é do hospital, assistente social, que eu já tinha feito uma amizade com ela lá no hospital. Aí ela: aqui é assistente social e tal, daqui do hospital, tudo bom? Eu falei: tudo, o que foi que houve? Aí eu ainda pensei assim, né? Será que teve algum problema com meu irmão, né, lá no hospital? Porque meu irmão é meio esquentado, né? Tem alguns problemas dele aí. Aí eu falei assim: meu Deus, será que é com meu irmão? Nem imaginei. E aí eu falei assim: não, aconteceu uma coisa com sua mãe. E aí eu falei logo: diga. Aí ela: não, porque ela teve uma parada cardíaca, a gente tentou reanimar e ela não resistiu. Aí eu falei: como assim? Aí ela: porque eu não acreditei, Marcos, eu não acreditei que seria assim, tão instantâneo aquilo que Deus havia me dito. Eu não imaginava, não imaginava que quando Deus falou comigo, pregue que eu vou levar, seria ali, na hora. E foi realmente assim que eu saí do hospital.
Assim que eu fui uma das últimas pessoas a ver e falar com ela. Sim. E aí ele pegou e falou comigo, né? Não, mas seu irmão tá aqui desesperado. E eu falei bem assim, poxa, passa pra ele. Aí eu comecei a falar com ele, ele gritando no telefone. Eu falei assim, não, vou dar um jeito a gente te buscar e resolver tudo. Aí a gente foi ver a questão funerária e tudo mais. Aí no outro dia foi que chegou o corpo, a gente foi velar e enterrar. Quando a gente chegou lá no velório, né, chegou o corpo, aí ficou só eu e meu irmão sentados em frente ao corpo. E aí ele foi me contar como foi, porque ele presenciou tudo. Aí ele foi me contar que foi assim que eu saí, ela começou a passar mal. E aí ele não entendia, né? Ela tinha jantado, eu tinha dado janta pra ela na boca, porque ela tava deitada, não conseguia pegar nada, né? Aí eu dei a sopa pra ela na boca, dei o café, ela tinha jantado comigo muito bem antes de eu sair, já deixei ela arrumadinha. E aí ele falou assim, minha irmã, eu não sei o que foi. Assim que você saiu, nossa mãe começou a passar mal. Começou a passar mal, e eu não entendia. E aí eu tentava mexer ela para um lado, mexer para o outro, e não conseguia. E ela só dizendo que tava doendo o corpo dela. E começou essa dor no corpo dela, do nada. E aí eu falei bem assim, e aí? Ele falou bem assim, não, aí de repente ela começou a passar mal, a passar mal, a passar mal. Aí veio toda a equipe, né, para tentar socorrer ela. Ela grudou em mim, e foi a última coisa que ela falou. Eu quero aceitar Jesus. Aí, Glória a na Deus. hora que ele falou isso, eu olhei pra cara dele assim, como é que é? Aí ele, foi, minha irmã. Ela falou, depois ela falou de novo. E ele não não, sabia minha que tinha mãe. começado com ela. Isso. Aí ele falou assim, não, minha mãe, mas a senhora já é uma pessoa boa, a pessoa já tem um coração bom e tudo mais. Que nada, a senhora já tem Jesus. E ela, de novo, ela segurou na mão dele. Foram as últimas coisas que ela falou. Mas eu quero aceitar Jesus. E parou de falar. E aí já começou, né, com vários processos para realmente vir a óbito. Tentaram reanimar, mas não conseguiu. E foi a última coisa. Mas na hora que ele me falou, a coisa que eu fiz foi glorificar o Senhor. Na hora que ele me contou, eu olhei assim, eu baixei a cabeça e falei, Deus, glórias sejam dadas ao teu nome. Honrado, Senhor, seja o Senhor. E que o Senhor a receba realmente de braços abertos, como eu creio. Sabe? E aí ele falou assim, ela falou, minha irmã, 2 vezes pra mim que queria aceitar o Senhor. Eu não perguntei, Marcos. Ele me contando a trajetória de como foi o falecimento dela, ele chegou e me contou isso. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Aí a gente foi, né, ter o velório lá. E aí eu pedi pra missionária da minha igreja levar uma palavrinha, né? E aí pense num culto fúnebre lindo. Lindo, lindo, lindo. Um culto fúnebre, assim, que a gente sentia a presença de Deus, realmente. Que apesar da tristeza que a gente estava no nosso coração, e engraçado que quando a assistente social me ligou, eu estava em casa, aí eu falava assim para minha mãe de criação, né, e pro meu pai. Eu já sabia, e chorando, eu já sabia que Deus tinha falado comigo, Deus tinha falado comigo. E aí, quando a gente estava no velório, a missionária começou a levar uma palavra. E de repente, ela fala assim, viu? Olha, Verena, lembre-se que esse ventre aqui, ó, Deus usou para te dar vida. E ontem te deu a oportunidade de pregar a palavra de salvação para ela. E eu não tinha contado para ninguém o que Deus havia me dito no carro quando eu voltei do hospital. Ninguém sabia disso. E aí na hora eu comecei a chorar. E aí eu vi como Deus, ele é intencional. Fez de uma pessoa totalmente incapacitada de ter filhos, gerar filhos para a glória do Senhor, porque eu creio que não só a minha vida, mas eu creio ainda na libertação e salvação do meu irmão. E também ele vai ser usado para dar o testemunho dele de salvação. E no final de tudo, ainda deu a salvação para a vida dela. Então, assim, eu glorifico a Deus. E Deus usou a minha vida, Marcos, sabe? É algo que eu me alegro muito. Eu amo ser usada pelo meu Senhor, pelo meu Deus, para abençoar outras pessoas, sabe? Como eu falei, eu me realizo em Deus. A minha vida é Deus. E eu falava assim, meu Deus, como o Senhor é bom, né? E que deu essa oportunidade para ela. E eu aprendi muito com isso, Marcos, porque eu vim de um momento muito difícil da minha vida. Sabe? Quando isso tudo aconteceu, eu estava num processo de quebra emocional muito grande,
sabe? Eu tinha passado por várias lutas, por várias coisas, assim, que me quebraram mesmo, sabe? Em que vários momentos eu achava que não ia ter solução, que eu ia morrer mesmo. Eu achava assim, eu vou morrer, eu não vou conseguir. E Deus falou bem assim, peraí, que é na sua fraqueza que eu te torno forte e te mostro o quanto o meu poder se aperfeiçoa em você. Então eu glorifico muito a Deus, muito. Verena, deixa eu te interromper rapidinho aí. Você estava falando no seu testemunho, eu já conhecia um pouco da sua história, um pouco mais de 3 meses. E eu também acompanhei uma parte das suas lutas, né? Mas Sim. Eu queria deixar uma mensagem para você e para os nossos ouvintes que estão assistindo agora ao vivo, os que vão assistir depois. Eu acho que o mais impressionante de tudo que você passou é que você não se deixou ser paralisada pelas mágoas. Você liberou perdão, porque eu não sei se quem está acompanhando aqui, eu estou vendo que tem algumas pessoas que estão acompanhando desde o início, mas você em nenhum momento maltratou sua mãe quando estava em defesa. Não. Em nenhum momento você desejou a morte dela, mas ao contrário, você primeiro liberou perdão, então deixou de ser travada, você deixou Deus trabalhar na sua vida, ouviu a voz de Deus, foi obediente, pregou o evangelho, e essa alma foi salva, porque você persistiu e não desanimou. Eu lembro que, se você ler lá Gálatas capítulo 6, versículo 9, né, Paulo mesmo fala para os irmãos da igreja de Gálatas, que se você não desanimar, mas no tempo certo, você vai colher os frutos em Deus. Exatamente. Então, eu louvo a Deus que você tem buscado, eu conheço a sua trajetória, a gente se conhece há pouco mais de 20 anos. Eu tenho menos tempo de evangelho que você, mas eu vejo, eu conheço um pouco que você já passou por muitas coisas e Deus tem te abençoado. E você não tem se deixado levar pelo seu passado, não foi paralisada pelas suas cicatrizes. E tenho certeza que esse seu testemunho que vai ficar gravado aqui vai alcançar muitas vidas e muitas vidas serão confrontadas diante de Deus e irão dar o próximo passo de intimidade com Deus. Porque o que você fez, não preciso te bajular, mas eu conheço a sua história, mas a vida, o que você passou e a forma que terminou a história entre você e sua mãe foi linda, porque o nome do Senhor foi glorificado. Né? E houve festa no céu porque você foi temente, né, Verena? Deus trabalha de maneiras que a gente não entende. Isso, tá? É o que eu aprendi. É o que eu aprendi. Quando a gente entende o agir de Deus na nossa vida, a gente entende que nada, como o povo diz, é cristocidência, né? Nada é coincidência, Marcos. A gente vê Deus direcionando a nossa vida em todo momento. Mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente não acredita, nada pega Deus de surpresa. Ah, aconteceu alguma coisa. Oh, meu Deus, eu nem sabia disso. Sabia sim. E tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. O cerne da questão é a gente entender quem é o nosso Deus. E é algo que esse ano Deus tem me ensinado. Quem é Ele na minha vida? Sabe? Chegou dias de Deus me perguntar quem eu sou realmente para você. Sabe? O que eu sou realmente na sua vida, em meio às minhas lutas. E eu entendi que o caminho era Cristo. Ah, Verena, mas você já caminhava com Cristo há muito tempo. Mas tempo de caminhada cristã muitas vezes não vai significar nada. Porque às vezes a gente entra num automático, né? Num ativismo religioso de muitas coisas. Mas falta ainda aquele coração voltado de fato e de verdade para a essência de Deus. E é isso que Deus ele tem me ensinado, sabe? Que maior do que os meus medos, maior do que as minhas dores, maior do que as minhas lutas, é o amor dele por mim, é o cuidado dele por mim. Então, quando eu entendo isso, eu consigo olhar para Cristo, olhar para a cruz de Cristo e caminhar. A gente engole, a gente chora na presença do Senhor, mas Deus vai trabalhando no nosso coração. Deus vai trabalhando na nossa vida. Ô Verena, deixa eu te fazer mais uma pergunta, porque eu te prometi que eu ia fazer uma live de 40 minutos e a gente já bateu 48. Né? Tá interessante, mas eu não queria aproveitar a oportunidade, não. Eu queria te fazer mais uma pergunta. Nos dias atuais, como você vê Deus agir na sua vida? Você olha para trás, você vê algumas experiências que você passou, né? Algumas muito recentes, a sua mãe foi mais de
30 anos, né? Que você não tinha um contato tão intenso com ela, mas Deus permitiu ela, nos últimos dias, se conhecer e conhecer a Cristo através do seu testemunho. Mas nos dias atuais, como você vê Deus agir na sua vida? Aí eu vou fazer mais uma pergunta depois. Bom, eu continuo vendo Deus agindo na minha vida, moldando o meu coração para cumprir o propósito dele que ele tem para minha vida. Glória a Deus. Eu tenho buscado muito de Deus, o que ele tem para mim. Eu sempre soube, Marcos, que Deus ele queria mais de mim, sabe? Deus sempre me falou isso, foi algo muito claro. Então, hoje em dia, eu continuo acreditando no agir de Deus, sabe? Até quando tudo deu errado até aqui, para mim foi errado, mas continuava nos planos de Deus. Porque hoje eu vejo o quanto eu cresci, o quanto eu amadureci, o quanto Deus forjou o meu caráter, o quanto Deus me fez crescer, sabe? Eu passei por um vale, né, muito difícil no último ano, muito difícil, como eu falei, né, uma ruptura emocional para mim muito grande, que eu nunca imaginei passar. Por muitas vezes eu me sentia um caco. Você sabe o que é você dormir chorando, você acordar chorando, você ir para o banheiro tomar um banho, você cair no chão e começar a gritar de dor. Eram dores emocionais tão grandes que pareciam que ia rasgar o meu coração, sabe? Que era muito palpável o que eu sentia, sabe? Uma quebra de aliança, uma quebra emocional é muito difícil, principalmente quando a gente acredita em coisas que eram para ser para sempre, sabe? A gente acredita muito. Então, às vezes, a gente passa por frustrações, a gente passa por decepções, a gente passa por enganos, sabe? E essas coisas nos machucam, essas coisas nos quebram. Mas, como eu falei, até tudo que Deus permitiu acontecer na minha vida, eu sei que foi intencional. Eu sei que tinha um propósito maior, que era eu. Tem um louvor, né, de Estela, que ela fala, quando o filho dela morreu, o milagre sou eu. E eu entendo que o milagre era eu, sabe? Deus, ele me quebrou todinha, ele precisou permitir que eu fosse quebrada para voltar de novo a menina que ele sempre me fez para ser, sabe? Com o coração voltado mais à palavra do Senhor, ao serviço ao Senhor, a amar ao Senhor de todo o meu coração, de todo o coração, porque às vezes a gente se esquece no dia a dia ali, a gente vai se esquecendo. E tudo que eu precisei passar, que não foi fácil, mas me levou para esse lugar que é o centro da vontade de Deus. E por isso eu louvo ao Senhor, sabe? Eu louvo ao Senhor, porque hoje tem muitas coisas que eu não entendo ainda, mas já desisti de entender. Eu não preciso mais entender, sabe? Quando às vezes dói, eu vou lá, oro, Senhor, me mostra um caminho. O Senhor sabe que ainda dói, mas eu sei que esse lugar o Senhor já me tirou, sabe? Então continua trabalhando no meu coração, Senhor. E eu tenho visto Deus me resgatar realmente desses escombros, né? Que eu vivi. E para mim foi muito difícil. Atingiu também minha saúde, sabe? Eu comecei a andar só de médicos porque eu tive baixa imunidade a tudo. Meu cabelo caía, minha unha caía, eu emagreci horrores, sabe? Eu me senti realmente esmigalhada, quebrada, sabe? Eu urrava de dor. Era uma dor emocional que beirava realmente o físico, sabe? Que é você gritar de dor. As minhas amigas mais próximas, né, que foram bênção de Deus na minha vida, pessoas assim, de Deus, que me ampararam, sabe, realmente. Mas eu sabia que o caminho era Cristo. Então eu apresentei as minhas feridas para Deus, eu apresentei as minhas dores para Deus e tenho achado nele uma cura, eu tenho achado nele esse refúgio. E muito engraçado, Marcos, porque Deus, ele me fez voltar a enxergar ele como um pai, sabe? Um pai zeloso, um pai amoroso, um pai que cuida dos seus. E que mesmo que as circunstâncias para mim foi difícil, mas maior do que tudo é o amor dele por mim, sabe? E eu louvo a Deus pelo que eu passei, porque me trouxe para quem eu sou hoje, me trouxe para entender que os planos de Deus, eles são maiores,
me amadureceu espiritualmente e me fez enxergar quem eu sou em Deus. Uma filha amada, uma filha que é cuidada por um pai bom, por um Deus bom, por um Deus zeloso, um Deus que guarda os seus. Marcos, Deus me guardou tanto que era uma fúria do inimigo muito grande contra a minha vida nesse momento de luta, que eu não dormia. Eu não dormia porque eu me sentia oprimida, era muita opressão que eu sentia. E até suicídio o inimigo lançou sobre a minha cabeça várias vezes. E até em sonhos. Mas olha o que Deus fez. Deus me mostrou em sonhos o que estava acontecendo espiritualmente. E quando Deus me mostrou, eu, né, tentando ali fazer alguma coisa contra a minha vida, eu via um anjo do meu lado. E aí eu falava bem assim, gente, o que está atrás de mim? E onde eu ia, tava esse homem do meu lado. Aí eu falei assim, ó, isso é um anjo de Deus cuidando de mim. Aí contei, né, para algumas pessoas que conhecem, entendem muito desses negócios de sonhos e tudo mais. E aí falaram, não, Verena, realmente você tem razão. Deus está te mostrando que, apesar de tudo, o inimigo ele tem um plano de destruir a sua vida. Sempre foi para tentar destruir a sua vida. Né? Isso. Porque às vezes a gente acha que o mundo espiritual é só porque crente que fala de mundo espiritual. Não, tá aí. O mundo espiritual realmente é a configuração para nos destruir. Sim. A Bíblia diz que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir as nossas vidas. Enquanto ele não fizer isso, ele não está feliz. Então, por muitas vezes, Marcos, o meu alicerce foi Cristo. Eu não tirei a minha vida por causa de Cristo. Aleluia. E tenho cada dia mais visto a paz dele no meu coração, o amor dele no meu coração, sabe? É muito bom ver as pessoas com quem a gente convive dizer assim, nossa, o seu sorriso, há muitos anos que eu não vejo esse sorriso. E esse brilho nos seus olhos, de onde é que vem? E esses dias foi uma mulher que eu, há muito tempo, há muito tempo, assim, um ano mais ou menos, que eu já não via. E aí ela falou assim, eu nem te reconheci quando te vi ali da esquina, menina, que brilho é esse? Eu falei assim, isso é Jesus que transforma a nossa vida. E eu sou prova viva da transformação e do amor de Deus. Ô Verena, eu queria fazer mais uma pergunta, mas antes eu queria acrescentar algo do que você falou, né? A ciência grega, ele fala que o ser humano ele é composto por corpo, alma e espírito. Em 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, 1 Tessalonicenses 5,13 é confirmado isso. Então, se você passar a entender que existe uma relação entre esses três seres que nos compõem, corpo, alma e espírito, que seria o nosso físico, a nossa emoção, o nosso espírito, vai ser mais fácil a gente entender, por exemplo, que nossas dores emocionais refletem muito no nosso físico. E quando nós estamos emocionalmente frágil, nós passamos a quebrar alguns princípios e espiritualmente nós passamos a nos distanciar de Deus. E por isso que muitas pessoas, hoje eu sou uma das pessoas que acredita e que tenta aplicar na igreja nas minhas limitações, ainda não chegou o meu tempo, mas vai chegar o tempo que o Senhor já falou comigo, Ele vai permitir eu aplicar isso na igreja, mas das minhas limitações, eu sou uma das pessoas que mais defende hoje que devemos cuidar da parte emocional, a inteligência emocional dos irmãos. Porque o que você passou, muitos irmãos, pastores, missionários, evangelistas, homens e mulheres de Deus, têm praticado suicídio e têm caído diante da presença de Deus. Mas aí, para finalizar, eu não vou concluir que a celebridade aqui é você, eu queria fazer a última pergunta. Eu não quero estender, eu te prometi 40 minutos de live, já está batendo 58. Não, mas eu vou deixar... meu culto é só daqui a pouco ainda. Ah, então tá bom. Mas eu vou deixar a última pergunta aqui e eu queria que você nos respondesse. No futuro, Verena, o que você espera em Deus? Olhando para o passado, você teve um passado difícil, mas Deus te abençoou, Deus te honrou e você venceu, ganhou sua mãe para Jesus, tem seu irmão como meta ainda. No passado, você entende que Deus está te moldando, está te fazendo evoluir cada vez mais. Isso nos mostra a maturidade cristã que você tem. Mas responde aqui para a gente, o que você espera em Deus no seu futuro? Marcos, eu peço a Deus uma coisa só.
né? Como o Davi ele pediu, né? Que era habitar na casa do Senhor por longos dias nos Salmos, porque ele entendia o valor da presença de Deus. Hoje eu quero, meu desejo é que se cumpra em mim, Senhor, a tua vontade. Aleluia. Sabe? Eu quero muito e tenho buscado isso do Senhor, que se cumpra em mim os propósitos dele. Por muito tempo eu vivi como Jonas. Eu sei o que Deus ele quer para mim. Eu sei o que Deus ele tem para mim. E em tudo que eu passei, hoje Deus fala comigo assim, não é hora de perder mais tempo. Não é hora mais para viver no raso, sabe? É hora de prosseguir. É hora de continuar caminhando. Assim como há um tempo atrás, Deus falou comigo, deixe quem quer ir embora. E deixei ir embora, sabe? Deus, ele fala comigo que não é hora de olhar para trás. Não é hora de ficar na mesmice, não é hora de ficar apenas de migalhas. Mas Deus, ele tem um reino eterno para nos oferecer. Ele tem um reino muito grande para a gente crescer em conhecimento, em graça, na palavra do Senhor. E é isso que eu quero para o meu futuro, sabe? Eu acho que já tenho fugido demais daquilo que o Senhor ele tem falado comigo desde a minha infância, como eu falei, né? Eu conheço a palavra do Senhor desde os meus 9 anos de idade, então já é uma caminhadinha muito boa. Mas eu sempre era impedida pelo medo, pelo receio, pela insegurança, muitas vezes, sabe? Mas eu sempre entendia o lugar que Deus me direcionava. E é engraçado a gente falar isso, que no domingo passado, né, eu fiz a abertura, dirigi o culto na minha igreja e tal, e faço parte do Ministério de Louvor também. E quando eu estava ministrando a palavra, Deus falou comigo bem claro, é aqui que eu te quero, sabe? Por que você insiste em sair? É aqui que eu quero você aqui. E aí eu ouvi e fiquei pra mim, não falei nada, né? Aí depois eu comentando com uma amiga minha, falou sobre a abertura do culto, né? Eu falei assim, abertura do culto, não sei o quê. E ela falou assim, Vel, eu queria te falar uma coisa. Aí eu falei, o quê? Eu estava sentada glorificando a Deus, porque enquanto eu te via ministrando a palavra do Senhor, Deus falava comigo, é aqui que eu quero ela. E eu falava assim, meu Deus do céu, então o que eu quero, Marcos, é me aprofundar mais, sabe? Aleluia. Em Deus. Me aprofundar no meu relacionamento com o Senhor, me aprofundar naquilo que Deus ele tem para minha vida, né? E só voltando ao que você falou, hoje eu vejo que muitas coisas do que eu passei, né, é até motivo da gente depois marcar outra live pra gente falar sobre isso. Com certeza. Eu já sofri com depressão, há alguns anos da minha vida. E glória a Deus, as últimas lutas que eu passei, que muitas pessoas pensaram que eu ia entrar de novo numa depressão, Deus me livrou. Deus não permitiu, sabe, que eu entrasse de novo numa depressão. Eu tive meus momentos de muita tristeza, eu tive meus momentos em que eu achava que realmente não ia segurar a peteca, mas Deus falou assim, não, ó, já te livrei e bola pra frente. Então eu sei que hoje, tudo que eu passei é para abençoar outras vidas, sabe? Eu tenho encontrado no meu caminho pessoas que hoje sofrem com isso e eu já tenho sido instrumento de Deus para abençoar essas vidas. Recentemente, uma grande amiga minha, eu tenho consideração muito grande por ela, como se fosse uma segunda mãe para mim, sabe? Começou a sentir, eu falei assim, ó, eu sei o que é isso, o caminho é esse, bora, e tô colada junto, sabe? Naquilo que Deus nos curou, a gente é abençoado para curar outras vidas também, sabe? É o lema que eu digo sempre, naquilo que Deus me curou, eu vou ser usado para abençoar outras vidas e para direcionar outras vidas, sabe? Então, eu sei o que é estar batida, eu sei o que é se sentir destruída, eu sei o que é se sentir sem chão, esmigalhada, quebrada, sabe? De você questionar Deus. Teve um dia que eu comecei a questionar Deus e comecei a gritar, eu gritava. Aí uma amiga minha, muito abençoada por Deus, eu fico parada assim, ela entendia que era o meu momento de fúria, sabe? E eu gritava, meu Deus, por quê? E Deus também entende nossos momentos de luta, né? Mas aí a gente se volta para Cristo. Deus, acalma o meu coração, me mostra, me conduz. E Deus, ele faz a obra, sabe? O que você vê em mim não sou eu, é uma obra imperfeita de Cristo. É o que eu digo sempre, sabe? Ainda tenho muito a aprender, muito a caminhar aí com Deus. Mas o que eu quero hoje para minha vida é ser instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Amém. Verena, já vou deixar um convite, vou te convidar para você falar sobre a sua experiência com a depressão, mas como eu te falei, né, vou deixar gravado aqui, já vou deixar bem claro para vocês que estão nos acompanhando ao vivo.
é uma das coisas que eu quero entrar na igreja. Eu tentei entrar 2 vezes, e eu fui brecado 2 vezes. Fiquei muito chateado, mas depois o Senhor me pegou assim e falou: ei, filho, não é o seu, não é seu tempo, não é o meu tempo. Não é o momento ainda. Não é o momento ainda. E eu tive que me posicionar, estou me preparando mais. Eu creio que a sua experiência agora, hoje nós falamos sobre sua experiência com sua mãe. Não abordamos muito sobre o perdão, mas a gente vai ter uma segunda parte. Essa semana eu vou ministrar sobre perdão. E aí eu vou combinar alguma coisa com você também, Verena, para você trazer, vou deixar gravado no nosso canal aqui. Porque o que eu achei mais fantástico é que você não foi paralisada pela falta de perdão. Infelizmente, sim, nas igrejas que nós vivemos hoje, nos tempos atuais, esse sentimento de paternidade, a falta de um pai é muito forte e as igrejas não cuidam, né? E constantemente a gente vê cristãos com ansiedade, cristãos com depressão. E para quem lê na palavra e medita, isso não poderia acontecer. Mas o que acontece? Nós também negligenciamos isso. A falta do perdão, a falta do cultivo do amor, são coisas que nesse canal o Senhor está me usando para despertar, né? E eu espero que Cristo possa me usar como instrumento e que muitas vidas possam ficar mais atentas a essa parte emocional, que eu tenho um cuidado e eu tenho uma preocupação muito grande. Eu sei que no tempo de Deus, Deus já me falou o tempo certo, no tempo dele a gente vai trabalhar forte, mas eu já quero preparar o terreno e você vai ser convidada no próximo mês. Inclusive, eu até comentei contigo. Eu até comentei contigo em off, né? Eu sou uma pessoa melancólica, né? Eu sou um pouquinho mais puxada para o sentimentalismo e tudo mais. E eu vejo que até isso Deus trabalhou em mim para amar outras pessoas, sabe? E tudo que eu passei realmente hoje serve para agregar conhecimento, agregar, né? Para ajudar e abraçar outras pessoas que também passem por essas mesmas lutas, por essas mesmas dificuldades. O nosso olhar, quando a gente passa por essas situações, muda, sabe? O nosso olhar, ele é mais apurado para isso. Então, hoje eu consigo ver de uma forma diferente, amar de uma forma diferente, né? E como você falou, a questão do perdão. Não é fácil, mas é necessário. E quem perdoa, Marcos, se libera, sabe? Uma coisa que eu sempre orei, né? Nas minhas lutas, eu falei assim: Senhor, eu não quero ficar presa emocionalmente a tal situação. Então, liberta o meu coração. Me ajuda a perdoar. Porque não é o outro, sabe? Sou eu. Não é em relação ao outro, o que o outro faz. O que o outro faz diz respeito a ele, não diz respeito a mim. Mas o que cabe a mim, eu quero ficar liberta desse sentimento. Eu não quero viver presa a esse sentimento, sabe? Porque é um sentimento que quando, nas minhas lutas, teve uma época que eu estava sem liberar o perdão. E você sabe disso, que você conhece, isso começou a refletir no meu corpo. Talvez com muitas pessoas que estão aí também já passou por isso. Eu ficava roxa, sabe? Eu começava a ficar toda roxa, tensa o tempo inteiro. E eu falava assim: Senhor, o Senhor não me fez para viver desse jeito. O Senhor me dotou de amor, de carinho, de zelo, de cuidados. Eu não quero, sabe, cultivar esse sentimento dentro do meu coração. Sabe? É algo que eu não quero. Então Deus foi trabalhando também, né? Essa questão do perdão, né, essa questão do renovo na minha vida, né, quando eu fui buscando ao Senhor cada vez mais. E ainda estou numa caminhada que eu sei que ainda vai demorar um tempinho, mas o caminho é Cristo, sempre é Cristo. Glória a Deus. Verena, eu vou encerrar aqui. Eu queria deixar um convite para o pessoal. Eu estava olhando aqui nas 2 telas aqui, o pessoal estava vendo nós dois, só eu que não conseguia te ver, nem você me ver, né? Peço perdão a todo mundo, assim, houve alguns improvisos aqui, mas glória a Deus, deu muito certo, eu aprendi, fui abençoado mais uma vez com o testemunho da Verena. No domingo que vem nós vamos ter mais uma live com Sebastião Magalhães, ele vai trazer, nós vamos abordar sobre discipulado, todos estão convidados. Nós temos devocionais aqui todos os dias, a Verena também, eu vou deixar na descrição desse vídeo os canais que ela tem um perfil particular, ela tem um perfil que traz muitos devocionais, palavra de inspiração, só palavra forte, abençoadora, que nos aproxima do Senhor. Convido a todos vocês. E aqui, pessoal, eu tenho um devocional todos os dias, nas quartas-feiras eu tenho reflexão e todos os domingos
eu tenho essa live onde eu trago pessoas que têm experiências fortes para trazer para nós palavras de direcionamento e inspiração do Senhor, tá? Verena, mais uma vez eu queria te agradecer, que Deus abençoe sua vida. Você me abençoou, você não abençoou somente a mim, pelo que eu olhei aqui, você abençoou mais de 40 pessoas até o momento. Como eu vou compartilhar no YouTube, Instagram, TikTok, você vai alcançar umas 600 pessoas aí, e todas elas serão impactadas pelo seu exemplo de fidelidade, pelo seu exemplo de perdão e pelo seu amor, né, pelo Senhor Jesus. Você abdicou do seu ego, do seu orgulho para glorificar o Senhor. Então, tenha certeza que mais uma pedrinha na sua coroa lá do céu foi acrescentada hoje, tá bom? Amém. Eu que agradeço pela oportunidade de ser usada por Deus, né, e abençoar outras vidas com aquilo que Deus ele tem me abençoado. Isso é de gratidão mesmo. Maravilha. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Amém. Tchau, gente.